Boa tarde a todos, bem-vindos ao segundo 7 às 7, o webinar offline da RM Consulting, que temos todos os meses no dia 7 às 7 da tarde. E este mês de outubro, temos a honra de termos connosco o Diogo Moia. O Diogo Moia é alguém, naturalmente, com experiência e com um perfil profissional que podia começar aqui a apresentar, mas que não o vou fazer. Não vou fazer por um motivo simples, porque o Diogo Moia foi uma pessoa que se transformou de um mero desconhecido para um amigo. E começou com um contacto no LinkedIn, o Diogo fazer uma coisa que normalmente os portugueses não fazem muito, ou não faziam muito, que era, olha, olá, tudo bem? Trabalhamos mais ou menos nas mesmas cenas e gostava de tomar um café contigo para falarmos sobre as cenas que nós fazemos. Pronto. E então fomos tomar um café, porque eu achei que a abordagem do Diogo era fantástica. E normalmente é difícil, algumas pessoas são um bocadinho mais fechadas, então fomos tomar um café, e depois tomamos outro café, e depois mais um café, e depois fomos jantar. Pronto, e a coisa foi-se desenvolvendo e passamos de um desconhecidos a um gajo porreiro, a colaborarmos e a sermos amigos. E, portanto, é com muita alegria que hoje estamos aqui. E, pronto, e quando disser aos meus filhos que estive a falar com o Diogo e que não lhes disse nada, vou ser repreendido, mas pronto, faz parte da casa. Portanto, o Diogo é uma pessoa fantástica e, claro, estamos a dar aqui uma nota de uma apresentação minimamente organizada, não é? Portanto, o Diogo, hoje em dia, é o gestor de conta da NMK Digital, que é uma empresa especializada em marketing digital, com sede na Holanda. Tem uma vasta experiência profissional enquanto consultor, enquanto formador na área de Lean e de Six Sigma. E, portanto, o Diogo já formou mais de uma centena de pessoas enquanto formador em diversas realidades e tem experiências em vários ambientes industriais e vários países, Portugal e Holanda, naturalmente, aqui com algum destaque. Por isso, Diogo, muito obrigado. Obrigado por teres vindo. E depois de te apresentar, também te vou perguntar quem é o Diogo e como é que te meteste nisto da excelência operacional. Olha, antes de mais, Ricardo, obrigado pela apresentação. Ainda me lembro da primeira vez que nos conhecemos em Aveiro e também é um prazer ter-te como amigo e acompanharmos não é, a evolução de cada um de nós, das nossas vidas, lado a lado, portanto é muito giro. Bem, a minha viagem, digamos assim, no mundo de melhoria contínua começou um pouco uns anos antes de te conhecer. Eu, eu comecei a trabalhar numa empresa de produtos alimentares. A minha formação, recém-licenciada em nutrição, portanto, nada a ver com melhoria contínua, nem engenharias, nada. Mas, na altura, a equipa de gestão precisava de alguém para olhar para os processos produtivos e questionar, não é, o que é que podia ser otimizado. E pronto, lá fui eu, vesti a minha bata, lavei as minhas mãos, fui lá para o meio do processo produtivo lá dos produtos alimentares e fui fazendo, pronto, fazer questões, levantar questões, muitas delas até básicas, não é? E saía sempre da área de produção a pensar, ora bem, mas porquê é que faziam aquilo, porquê é que não podiam fazer de uma forma diferente? E foi na altura que, pronto, o meu irmão disse assim, Diogo, olha, o que tu estás a fazer é muito parecido a uma coisa chamada Lean. Dá-me uma olhada a isso e vê o que é que tu achas. Se calhar podes até fazer uma formação. E olha, foi isso que eu fiz. Fiz a minha primeira formação em 2016, se não me engano. E pronto, foi amor à primeira vista. Disse assim, não, é mesmo isto que eu quero fazer. E a partir de uma formação pronto, básica, depois fui para uma formação mais intensa. E aí, depois de fazer o meu Black Belt, disse assim, não, eu quero mesmo dar o meu próximo passo na minha carreira e até pensei assim, bem, eu estou na área de produção, toda a gente diz-me que produção e serviços são mundos completamente diferentes e que não se pode pensar com os mesmos paradigmas que nós temos em produção, não se aplicam na área de serviços. E pronto, o que é que eu fui fazer? Lancei-me para a Holanda, para o Centro de Apoio ao Cliente da Mercedes, e exatamente fazer isso, melhoria contínua. E pronto, depois
de estar nesse ambiente de serviços, assim, não. O que eu quero agora é ser consultora, é poder ter a oportunidade de experienciar diferentes ambientes, diferentes realidades e ajudar as diferentes equipas para simplificar os seus processos e basicamente tornar as suas vidas mais fáceis, não é? E com esse objetivo em mente, voltei para Portugal, comecei a minha eh, Aventura Formei lusitana. exatamente, a aventura lusitana como freelancer e pouco depois, Ricardo, foi aí que eu te conheci que tinha uma grande vontade, não é, de não só experienciar as diferentes realidades, mas também falar com os variados profissionais em Portugal na área, porque para mim é mesmo paixão que eu tenho pela área, não só por quem faz, mas como também por quem procura e eu queria mesmo cobrir todos os campos. E pronto, foi aí como virei consultor e pronto, atualmente pousei, digamos assim, a minha capa de consultor ao lado depois de ter fechado um primeiro projeto com a NMQ e a Philips na Holanda. Voltei outra vez para a Holanda, como sabes, e agora estou pronto, estou como gestor de conta. Mas isto foi mais ou menos a minha progressão na área de melhoria contínua. Muito bom. Diogo, esta semana passada, pá, vi uma frase que gostei muito, de alguém que dizia que são os desalinhados que mudam o mundo. E isto é Hum. muito a frase porque efetivamente, quando as pessoas são tudo muito certinho, ou fazem tudo muito direitinho, e não têm arrojo, não têm criatividade, não têm vontade de experimentar e não fazem coisas diferentes, pá, acredito que se calhar têm uma vida fantástica, mas pronto, um bocadinho mais contida. Né? E estava aqui a ouvir-te e disseste uma coisa que me chamou a atenção dentro desta linha. Foi, eu não tinha nada a ver com isto da melhoria contínua, nem com as engenharias, nem com nada. E chamou um bocadinho naturalmente a atenção. Ahm, tu ainda tens essa leitura de que a melhoria contínua, a excelência operacional, são uma cena lá das engenharias, ou ao fim destes anos todos e das experiências todas que já tiveste, já mudaste de opinião e, portanto, já te passou essa leitura? Acho que já mudei a opinião, claro, mas no início, naturalmente, sentia essa, eh, como é que eu hei de explicar, Essa eh, barreira? sim, barreira, não me sentia parte do mundo, exatamente porque eu olhava à minha volta, não é? E eram os engenheiros mecânicos ou de gestão industrial que estavam nesta área. A área é Sim. dominada por colegas com essa base profissional. Mas à medida pronto, que eu fui crescendo na área e comecei a perceber e honestamente, Ricardo, para mim, a melhoria contínua, eu vejo combinações, não é? Muita relação entre a melhoria contínua e um desportista de alta competição, não é? É principalmente nos desportistas de alta competição que eu vejo o pessoal sempre a experimentar e a desafiar-se a si próprio e a dizer, ora bem, hoje fui bom, mas amanhã vou ser melhor. E para mim, a melhoria contínua acabou por significar isso, não é? Nós não precisamos de estar na área das engenharias para pensar, para termos este pensamento de, ora bem, hoje sou bom, mas amanhã vou ser melhor. E vou ser melhor porque vou experimentar e vou testar diferentes maneiras diferentes abordagens, seja na área profissional como na área pessoal. E é esse ponto que para mim que me chama mais a atenção na área de melhoria contínua. É quando se vai até ao core, e Ricardo, desculpa que às vezes já sabes que eu vou ter que usar algumas expressões inglesas que o meu dia, o meu 24/7 Em é inglês. tudo, é tudo em inglês, mas quando fomos aqui ao centro, não é? Eh, a melhoria contínua baseia-se em experimentar e ser sempre melhor amanhã do que formos hoje. E pronto, aplicamos em qualquer área. Ok, sim, isso é muito bom, até porque recordar aqui que quando a pandemia começou, portanto em 2020,
Nós lançamos os webinars, não é? A celebrar o 13 de maio com um webinar sobre como ter a casa organizada com crianças, não é? Portanto, na altura da Exatamente. pandemia, e esperávamos que aquilo corresse mal, portanto, fôssemos maltratados, e a verdade é que fizemos cerca de 20 naquele ano e mais uma série deles no ano a seguir, alguns Uhum, cerca de uhum. 30, 35 webinars, portanto, foi muito tipo, começamos exatamente por esse tema, da casa, né? Da parte particular e tanto de alinhar as coisas. Deixa-me dizer-te uma coisa, és das pessoas, pá, mais organizadas em termos de tempo, do teu tempo que eu conheço. Portanto, quando um dia trabalharem com o Diogo, vão perceber que vocês dizem, pá, estou aqui a pensar fazer uma coisa daqui a 7 semanas, e o Diogo diz logo que daqui a 7 semanas, às 3 horas, no dia, pá, tem uma cena qualquer, não sei onde fazer, não sei o quê. Portanto, o tempo do Diogo, infelizmente, é muito bem gerido. Oh, Diogo, com as voltas que já deste, são algumas, ah, o que é que tu mais encontras comum para quando trabalhas em termos de excelência operacional? E eu falo mais de excelência operacional para não estarmos aqui a falar de melhoria contínua, ali não, Kaizen, não, Sim, tem que sim. englobar todas. Na verdade, a excelência operacional é o foco. O que é que tu encontras como grande elo comum, nas várias realidades que já experienciaste? E quais são os principais fatores diferenciadores que encontraste mesmo nessas várias realidades? E quando falo de realidades, falo empresas, países, portanto, de uma forma abrangente. Eu acho que o fator diferenciador, eh, diferenciador e que também causa mais desafios, na verdade, são as pessoas. Não tem nada a ver com o facto de uma empresa fazer pregos, outra produzir móveis, outra prestar serviços de marketing digital ou serviços de apoio ao cliente. Em todas estas áreas, são as pessoas, não é, pronto, que são comum entre elas as todas, mas também a que Uhum. causam a maior diferença e impactam a realidade das diferentes empresas, a maneira como as pessoas interagem entre si e também como olham para o seu trabalho no dia a dia, não é? Tem a ver pronto, com a mentalidade das pessoas. Para mim, esse é o fator mais diferenciador entre as diferentes empresas e locais onde colaborei. Ok. Mas trabalhaste em empresas grandes, como consultor, trabalhaste com empresas grandes e pequenas. Sim. ah, e aqui, o que é que sentiste diferente? Nas pessoas, nos processos? ah, Porque, por exemplo, há a velha problemática se a produtividade é culpa do sistema das pessoas ou se os processos é que são mandatórios e não as pessoas, né? Portanto, há aqui uma discussão muitas vezes sobre quase se foi o ovo ou a galinha que surgiu primeiro, mas aqui com as pessoas, com os processos, sistemas, portanto, muitas vezes há o condicionalismo. Tu sentiste essa diferença nas dimensões das empresas com que trabalhaste? Sim, 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 senti. Pronto, vamos para é quase como se abrir um livro, não é? E ver Uhum. isto descrito lá, que por acaso encontra-se isso na realidade, não é? As empresas de 50 colaboradores, 50, 100 colaboradores, não é? Ainda temos ali um conjunto de pessoas que falam entre si, comunicam entre si muito diariamente, não é? Vêem-se e falam diariamente o que ajuda ali na área pronto, da comunicação e Sim. mesmo que os processos não estejam escritos, não é? Com sair da minha secretária e ir ali falar com o meu colega, muitas vezes resolve os problemas e faz com que não haja necessidade também termos os processos em papel, não é? Sim. É natural, não é? Com um sistema simples também não é preciso ter uma gestão, não é preciso. Uh, naturalmente as pessoas não sentem necessidade, essa é a melhor palavra, Sim. não sentem necessidade de meter as Sistematizar, coisas em de ter papel. um processo, Automatizar, sim. exatamente. Ok.
À medida que começamos a crescer no tamanho das empresas, as empresas começam a ter a estar localizadas em diferentes áreas, pode ser no mesmo país, pode ser em países diferentes. Começamos a entrar aqui com outras variáveis de este é o meu quintal. Começamos a entrar aqui nestas Sim, guerras dos diferentes locais de operações, a não partilha de informação, não é? sim, E começa a haver aqui estas guerras e ao mesmo tempo pela existência destas guerras e deste aumento de complexidade dos sistemas, começa a haver a necessidade de cada vez mais pôr as coisas em papel. ok. Obviamente que muitas das vezes as coisas põem-se em papel num ano, não é? E depois não há ninguém que fique responsável de tomar fique responsável pelo processo e pela manutenção do Voltar a mesmo, olhar não para é? ele, sim. Sim, Exatamente. e eu já vou voltar aqui a este ponto, mas numa perspectiva um bocadinho diferente. E tu encontraste também essa leitura com culturas diferentes, ou seja, já trabalhaste com alemães, com norte-americanos, com holandeses, com Eh, portugueses. sim, Ah, exatamente. Sim, não há mundos perfeitos em nenhum deles, mas na verdade o que é que. E uma vez trabalhaste com estes povos todos, não é? Com uma base de excelência operacional, a juntar-te a sim. eles, o que é que efetivamente te marcou positivamente, ou o que é que destacaste nas várias aprendizagens e que possas partilhar, ah, porque é sempre são sempre coisas boas, não é? E eu dou aqui um exemplo para tu não te sentires constrangido. Como sabes, estive na Holanda, né? E quando estive na Holanda, houve um trabalho para uma grande empresa que faz cervejas, ok? E começa por Heine e acaba com o marido da Barbie. Ah, e, e houve um problema, porque houve um prazo que foi cortado em 4 dias. E, portanto, enquanto funcionou com prazos, pá, nós tínhamos um gráfico de Gantt, pá, que era uma obra de arte, ok? E, portanto, na verdade, o Gantt foi feito por um holandês. Mas quando, na verdade, nos disseram que nós tínhamos um prazo limite, que não era sexta-feira, isto numa segunda-feira, mas era na terça-feira a seguir, o que nós vimos foi que há uma linha que separa e a linha passa por Paris. E, portanto, quem estava no projeto envolvido ia acima de Paris, pá, franceses, alemães, holandeses, por aí fora, bloquearam, porque de repente o plano alterou, e havia malta do Sul, pá, portugueses, havia um francês, havia um turco, um italiano, e portanto a malta do Sul conseguiu que em 24 horas o projeto continuasse e toda a gente se mantivesse à tona d'água. Portanto, essa foi uma diferença muito, muito engraçada que na altura constatei, e portanto que o nosso desenrascanço, quando bem aplicado com uma estrutura por trás, funciona. Mas foi uma questão cultural, né? Portanto, eles eram muito organizados e estamos a falar de uma experiência há 20 anos. Eles eram muito organizados e, portanto, faziam aquilo milimetricamente, mas no dia em que aquilo mudou um bocadinho, pá, não funcionou e teve que ser o desenrascanço entrar em ação. Portanto, ok, portanto, daí senta à vontade para Há partilhar umas coisas experiências. que eu quero partilhar aqui. Eu, na altura, eu ainda não tinha saído de Portugal. Eh, Bem, estudei fora, mas nunca tinha trabalhado fora de Portugal. Eu lembro de estar numa formação e um português que me estava a dar uma formação sobre gestão de empresas disse assim: epá, lá os portugueses eram fenomenais. Especialmente na área do desenrascanço. Eles até tinham uma frase que diziam: vamos meter o português atrás de um quadro de vidro e escrever à frente: em caso de emergência, parta o vidro, não é? Que o português está lá para o desenrascanço para efetivamente resolver a emergência. E eu acho que nisso somos fenomenais. Quando a corda aperta, não é? Sim, Nós conseguimos desenrascar e fazer as coisas acontecer. Agora, como portugueses, não na generalidade, não é? Pronto, do mundo que sim, eu trabalhei, não é? Não temos grandes capacidades de planeamento a longo prazo. Planeamento a longo prazo que os holandeses barra alemães têm mais essa capacidade, não é? sim. E como tu disseste no início, o Diogo, quando se quer planear uma coisa, o Diogo já diz que dali a 3 semanas ou 2 meses já tem alguma coisa marcada. Eu aprendi isso, não é? Com os holandeses, não é? Quando se vai fazer
quando se combina qualquer coisa, sacamos cada um de nós da nossa agenda e começamos a dizer se daqui a 2 meses temos tempo, um sábado à tarde ou não. Portanto, existe efetivamente e é preciso saber navegar nas diferentes nuances pronto, de Sim. países diferentes, de culturas diferentes, sociedades diferentes. Temos, por exemplo, também já trabalhei com vários indianos e é interessante que existe uma barreira cultural e de Sim. comunicação, não é? Por Mas exemplo, nesses povos todos, sim, sim. e sob a égide da excelência operacional, o que é que efetivamente te encantou? Portanto, quais foram as dinâmicas que te encantaram, as práticas, a forma de conseguir pôr em prática uma ferramenta, uma metodologia, uma cultura nova, desses povos, e quais foram, do outro lado, não é? Aquilo que tu dizes assim, pá, isto não funciona para mim, olha, para mim é difícil, ou não faz sentido, ou é um bocadinho mais nichado. Certo. No processo de estabilização, de levantamento de um project charter, de Sim, um, eh, portanto, para estabelecer o projeto em si, é muito fácil trabalhar com belgas, com holandeses e com alemães nessa parte de alinhamento de ações. sim, Onde eu tive mais dificuldade foi nos processos para gerar as causas de raiz, não é? O levantamento de ideias, fazer aquele brainstorming de sim, quais são as razões por detrás de termos um problema e, por consequente, as soluções. Nessa parte de pensamento, não é, mais abstrato, fica sim, mais difícil falar com a Europa do Norte. Enquanto que este tipo de conversas que eu tive com italianos e no Centro de Apoio ao Cliente, não é, da sim, Mercedes, nós tínhamos 30 países diferentes lá. Este tipo de brainstorming, não é, fica muito mais fácil de falar com portugueses ou espanhóis ou italianos, porque eh, pronto, a própria comunicação é mais leve, é menos assertiva, pronto, é mais generalista, portanto, permite-nos passar de ideia para ideia muito mais rapidamente. ok, Agora, não tive nenhuma situação em que, pela, pelo, pelo clash de culturas, não é? Não foi sim. possível avançar com um projeto ou com uma específica ferramenta. Havia sempre maneiras para contornar. Nem que fosse eu ter que fazer Não, todas as eu perguntas, não dizia, é? não era nesse ponto, era no sentido Sim. que aquela prática, ou o modo como aquela metodologia, ou aquela cultura, ou aquela ferramenta, como é usada ou explorada naquela cultura, funciona muito bem naquela cultura, pá, mas é demasiado deles, é muito deles. Para ser sincero, Ricardo, assim não me vem à cabeça nenhum exemplo que seja unicamente eh, de uma específica área, por exemplo, na Ok. Europa. Não há assim nada. Pode ser que à medida que falamos Sim, me, que surja. me, me ocorra alguma coisa, me surja, mas neste momento não. Ok, ok. Então, enquanto pensas, há bocadinho te falaste em dois pontos que são importantes, são atuais, que têm a ver com. Tu falaste nele por causa da dimensão das empresas e de estar ali ao lado, que às vezes é mais fácil, mas tu também tens o apoio ao cliente e, portanto, trabalha à distância, não é? E hoje em dia o trabalho é muitas vezes feito remotamente nas próprias empresas que não têm. Pode não ser atendimento ao cliente, mas ser à distância. Eu estive há 2 semanas num cliente, e é um cliente que é uma empresa grande, da área petroquímica, que tem produção e tem retalho próprio e retalho franchisado, mas a assistência e o call center é deles. E, portanto, o diretor de manutenção
estava a dizer que, pronto, agora estamos a chegar a um período mais calmo e que estava a pensar como é que equilibrava as coisas para ter as pessoas juntas, portanto, não seria a semana toda, mas a maior parte do tempo queria ter juntas, porque sentia a dificuldade da pouca cooperação e portanto, da informação que às vezes se tem pela experiência, não é? E aquele desabafo que se diz, "Fogo, este tipo outra vez a fazer esta pergunta." Ah, e que ele sentia que o facto das pessoas eram eficientes, então não era uma questão de eficácia nem de eficiência na resolução, mas que demorava um bocadinho mais, era mais difícil pequenos pormenores serem melhorados por causa dos desabafos que acontecem naturalmente no dia a dia, que quando está ao lado se vê e quando ao lado não, ou quando não está, não se vê. Tu tens muita experiência, em termos de trabalho remoto e em termos de assistência remota e trabalhos à distância. Sentes o que é que sentes, ou o que é que constatas, melhor dizendo, em termos de excelência operacional, que é benéfico ou que torna mais difícil implementar ou melhorar nos processos? Diogo? Bom, eu acho que o Diogo congelou. Se calhar a minha pergunta foi demasiado detalhada. Ok, ok. Vamos fazer aqui uma pausa. Som, 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 som. E eu, Olá, Diogo. Voltaste. bom, Congelaste. já não tinha falta nenhuma, não é, destes problemas eletrónicos. A culpa é minha, eu assumo. Ah, pronto, ok, perfeito, perfeito. Então Pronto. Não podemos sei. passar ao próximo ponto. Sim, sim. Pronto, eu não sei até onde é que ouviste, mas olha, congelaste outra Hum, vez. Ok. diz? Ok, já cá estás, já cá estás. Estás connosco. Sim? Pronto, Eu não perfeito. sei, vou repetir a pergunta. Tu tens experiência de trabalho remoto, de presencial, portanto, muita assistência remota. Ahm, há 2 semanas estive com um cliente, concretamente com o diretor de manutenção. Portanto, eles têm produção, têm retalho próprio, retalho franchisado, e, pá, e a equipa tem estado naturalmente em teletrabalho e tendo a possibilidade de fazer algum trabalho remotamente. E ele disse-me que o que estava a ponderar era qual é que era o melhor modelo, mas que queria ter a maior parte das pessoas e a maior parte do tempo juntas a trabalhar, não por uma questão de eficácia ou de eficiência, porque não havia nada a apontar e, portanto, o resultado da equipa é muito bom, mas por pequenos pormenores, pequenas informações que ajudariam a melhorar o processo e que não acontece. Uma coisa simples, não é? Alguém que está a resolver um problema e diz, "Fogo, lá está, tipo, a pedir-me isto tipo outra vez. Já é a terceira vez esta semana, e todas as semanas me pede isto 2 ou 3 vezes." O facto de haver esse problema, a solução muitas vezes pode estar no colega ao lado. Estes desabafos, o que ele se queixava é que estes desabafos, estes pequenos pontos que lhes permitem ali uma afinação, e podemos dizer que em alguns casos é mesmo chegar de 3 sigma para 6 sigma, porque já estão com afinações muito, muito pequenas. Mas ele sente que não consegue, porque esta informação acaba por não ser sistematizada, não é transmitida, não é passada. Eu gostava de perguntar qual é que é a tua experiência e qual é que é a tua sensibilidade e os factos com que trabalhas em termos de excelência operacional e equipas com trabalho remoto. Ricardo, estás-me a ouvir? Sim, Eh, Peço desculpa, acho que deve ter sido a minha internet. Estavas-me a referir ok. se qual é pela minha experiência Sim, na área de excelência operacional. assim, com base na tua experiência em termos de excelência operacional e trabalhos presenciais remotos, não é? Portanto, a todas Sim. as realidades. Qual é que é a tua sensibilidade e quais são os factos que tu tens, em termos de implementação e de manutenção de uma cultura de excelência operacional? Essa é uma ótima pergunta porque eu atualmente trabalho em marketing digital e, portanto, todo o trabalho acontece atrás de um computador e eu estou na Holanda, os meus colegas estão na Turquia, estão em Portugal, estão na Malásia, estão em Lisboa, estão nos Estados Unidos, portanto.
fica muito difícil, não Sim. é? Eu só me estou a rir porque efetivamente Portugal e Lisboa não são a mesma coisa e tu tiveste a Pois, oportunidade de... exatamente, são locais completamente diferentes, não Nada é? a ver, sim. Exatamente. E então, fica muito difícil trabalhar nesta área de excelência operacional, porque, honestamente, Ricardo, eu acho que muitos de nós nesta área estamos habituados a ver, não é? Olha, já passou tanto tempo que eu já me esqueci daquele termo do ONU que vai às operações e vê Vai e vê. exatamente o que vai e vê. Genji Gimbut. Genshi Genbutsu, exatamente. O Genshi Genbutsu eu não tenho, não é? Fica muito difícil perceber quais são as ineficiências que estão a ocorrer no processo, quais são os problemas, Sim, se não conseguimos ver. E mesmo que estando 100 pessoas lado a lado, está tudo escondido por trás de um teclado, de um rato e de um monitor. Ok? sim. Portanto, para conseguirmos espalhar aqui uma mentalidade, uma cultura de excelência operacional, há uma grande mais-valia de termos reuniões e de trabalharmos lado a lado, efetivamente, para podermos fazer essa partilha de questões, de dúvidas, de partilhar desafios e também trabalhar em conjunto para, pronto, para arranjar soluções para os problemas que se encontra nas operações no dia a dia. Agora, só porque as pessoas estão separadas fisicamente não significa que é o fim de uma cultura de excelência operacional. Eh, o facto das pessoas estarem separadas também traz-nos novos desafios. E eu estava a ouvir o teu exemplo, e o responsável da manutenção estava a levantar um problema, não é? Que havia Sim, falta de comunicação e havia falta de partilha daquelas nuances do conhecimento que nem sim. toda a gente sabe. Na verdade, se fizermos um 5 porquê, vamos chegar à conclusão que essa informação que estava na cabeça das pessoas mais sénior, mais experientes, não estava em nenhum documento partilhado e disseminado na empresa. Então, uma primeira solução que é normal em operações no âmbito digital é pôr tudo em papel, não é? Em apresentações e despejar toda a informação de forma que seja distribuída por todas as pessoas nas operações, de forma que elas também possam estudar e ler e aceder a esses documentos de uma forma rápida, sem ter a necessidade de estar a recorrer sempre aos colegas. Mesmo Ok. assim, não é, Ricardo? Nós somos humanos e é muito mais fácil, não é, perguntar ao colega do lado do que ir ao dossiê, abrir o dossiê e andar a vasculhar lá pelo meio e encontrar efetivamente a solução para o problema que temos naquele momento. Sim, e aqui vou fazer uma pergunta para depois um comentário teu breve, nesse sentido, porque eu tive uma situação num cliente em que pá, uma pessoa das facilities, ok, só para dizer em inglês Uhum. para tu também ficares contente, Obrigado. Assim eu ah, já. já entendo, dizia que exatamente isso. Eu fiz o procedimento, fiz o meu PowerPointzinho, pus aquilo em PDFzinho, pus na rede e mandei o e-mailzinho para toda a gente a dizer está aqui, vão ver. Pá, já fiz isso e continua tudo na mesma. Ou seja, na verdade ele fez o procedimento todo, mas como as pessoas recebem pá, uma carrada de e-mails por dia, o e-mail dele foi mais um e, portanto, quando as pessoas tiverem tempo vão ver o e-mailzinho dele com o PDFzinho dele a explicar o processozinho que eles deviam fazer e não fazem. Ahm, Caímos nesse risco de ter muita energia gasta a fazer muita documentação que na verdade é um desperdício porque as pessoas não vão aceder a ela. Portanto, o processo de transferência de conhecimento assenta muito em que a pessoa vai procurar, mas como disseste, são humanos e portanto, nem sempre vão. Portanto, podemos cair nesse problema de ter um desperdício imenso de tempo e de informação. Podemos, mas ao mesmo tempo, em ambas as situações, Sim, é necessário termos essa informação
catalogada num local de fácil acesso. Vamos imaginar a segunda opção, em que o colega dos facilities fez uma formação, não é, de 5 minutos, 10 minutos, não interessa, a explicar um novo procedimento. O mais natural que ia acontecer é as pessoas, não é, pensar, isto não tem nada a ver com a minha área de trabalho, isto é facilities, deixem-me ter tempo para beber o meu café à vontade, não é? E depois passado uma semana, vão-se esquecer. Na verdade, não é? Aquilo que não se pratica com consistência, não é? Nós esquecemos, não é? Portanto, ter os documentos catalogados num local, seja físico ou digitalmente, é necessário. E pronto, mas é verdade que a falar, a ver, a experimentar e a tocar, a informação é assimilada de uma forma muito maior, mas não é? Com os constrangimentos de algumas áreas profissionais, marketing digital, por exemplo, fica muito mais fácil conseguir encontrar talento em diferentes áreas geográficas e trazer esse Sim, talento para a empresa do que do que no propriamente presencial. exatamente do que ter as pessoas todas Ok. centralizadas num só escritório e correndo o risco de toda a gente ficar em reuniões em Zoom ou em Teams no dia, Hum. no dia a É dia, um não é? looping. Sim, também acontece. Diogo, efetivamente temos aqui tido pá, muita partilha e muito conhecimento e muitas coisas para as pessoas pensarem. E eu queria te agradecer por isso. E por isso ia-te pedir 30 segundos, assim, à moia, com um pensamento de encerramento. Eu volto atrás daquilo que eu disse no início, quando me falaste sobre a área de melhoria contínua e como é que eu cheguei aqui a esta área. Para mim, a melhoria contínua é muito mais do que processos e pessoas e tecnologia. Para mim, é uma maneira de estar na vida e pronto, de pensamento de como enfrentar todos os desafios, tanto pessoais e profissionais. Portanto, a excelência operacional, melhoria contínua, Lean, Six Sigma, é para tudo e para todos. Pá, não podia ser melhor. O Diogo conseguiu, numa frase só, sistematizar três grandes gurus da excelência operacional, não é? Portanto, o Suzaki, ah, o Ono e o Oshin. Portanto, muito bem. Diogo, muito obrigado. Foi muito bom ter-te neste 7 às 7. Para vocês que vão ver, o meu muito obrigado também, porque vão ver e, portanto, aprendam com o Diogo, que o Diogo sabe disto, muito, ok? E encontramos no 7 às 7 em novembro para mais uma partilha interessante com conteúdo que vos faça pensar e criar uma cultura de excelência operacional nas vossas organizações. Até lá. Obrigado.